Isso pode parecer estranho, mas peço paciência. Quando eu estava no ensino médio, havia um garoto que afirmava ser um demônio. Eu não me sinto à vontade nem para escrever seu nome, por motivos que você logo vai entender. Vou chamá-lo de Patrick. Apesar de o nome lembrar algo de uma peça de teatro, ele era extremamente desajeitado socialmente, andando sempre com um olhar distante e vazio que até deixava os professores desconfortáveis. Ele usava o mesmo moletom cinza todos os dias, sem exagero. Tenho certeza de que ele não lavava, porque sempre estava com um cheiro ruim. Ele era de estatura média, e embora tivesse uma aparência comum, quase ninguém conseguia ver seu rosto, já que ele estava sempre com o capuz levantado e usava óculos escuros, até dentro de casa. Os professores, com o tempo, desistiram de pedir para ele tirar os óculos porque ele simplesmente não ouvia. Agora, aqui começa a parte estranha. Patrick não tinha amigos, mas ele tinha essa peculiaridade de adotar pessoas. Se ele gostasse de você, um dia qualquer, ele se aproximava e dizia que você estava adotado. Isso significava que você fazia parte de algum tipo de círculo dele, algo que o fazia sentir-se seguro, ou pelo menos era o que ele dizia. Poucas pessoas foram adotadas por ele, e eu fui uma delas. Olhando para trás, talvez ele tivesse uma queda por mim. Ninguém levava a sério sua história de ser um demônio, e todos o consideravam apenas um garoto com problemas. E de fato, ele era. Ah, e vale mencionar que tudo isso aconteceu em Wayne, na Pensilvânia, onde eu cresci. Outra amiga minha, Gabby, também foi adotada por ele, e a paixão de Patrick por ela era mais óbvia. Todos no nosso grupo de amigos sabiam disso. Um dia, meus amigos e eu estávamos relaxando perto do campo de beisebol atrás da escola. Estávamos matando o tempo. Eu, Gabby, Laura e Luke. Não lembro bem como começou, mas logo estávamos rindo da paixão de Patrick por Gabby. Ela estava visivelmente envergonhada, e acabamos substituindo o nome de Patrick por um apelido para zombar da situação. Só que naquela vez, Laura acidentalmente disse o nome verdadeiro de Patrick. Na terceira vez que ela falou, eu juro que do nada, Patrick apareceu em cima do abrigo com um taco de beisebol na mão. Aquela cena não foi assustadora de uma maneira tradicional, mas foi profundamente perturbadora. Nós imediatamente paramos de falar, com medo de que ele tivesse escutado nossa conversa. Ele não disse nada, apenas ficou nos encarando. Eu acenei com a cabeça para ele, tentando ser amigável, e ele retribuiu o gesto antes de pular do abrigo e ir embora. Quando tivemos certeza de que ele se foi, começamos a rir, nervosos com o quão estranho tinha sido o encontro. Apesar do riso, por dentro eu estava inquieta. O próximo incidente foi bem mais assustador e nada engraçado. Eu estava na casa da Laura, só nós duas, conversando em seu quarto. Seus pais estavam em casa. Por alguma razão, o nome de Patrick surgiu na conversa e dissemos o nome dele 3 vezes. Não se passaram nem 10 minutos quando ouvimos a porta da frente bater. Descemos para ver se era algum amigo que havia chegado sem avisar, mas quando chegamos ao hall, nos deparamos com Patrick parado ali, conversando com a mãe da Laura. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali, e ele simplesmente respondeu: "Fui chamado por Laura." A mãe de Laura conversou brevemente com ele e pediu que ele saísse, o que ele fez em silêncio. A razão pela qual ela não ficou alarmada foi que ela conhecia Patrick, mas eu e Laura estávamos visivelmente abaladas. Subimos para o quarto, aterrorizadas com o quão assustador aquilo tinha sido. Foi então que percebemos. Patrick aparecia sempre que seu nome era dito 3 vezes. Na manhã seguinte, contamos o ocorrido aos nossos amigos e fizemos um pacto. Ninguém mais diria o nome de Patrick 3 vezes seguidas. Tudo parecia estar bem, até que, um dia, estávamos na casa do nosso amigo Johnny. Estávamos todos no deck, conversando, quando o assunto Patrick veio à tona novamente. Johnny não acreditava na história, mesmo depois de ouvir a confirmação de todos no grupo. Desafiando nossa insistência, ele disse o nome de Patrick 3 vezes em tom de brincadeira. Quando nada aconteceu, ele zombou de nós, mas logo em seguida, Patrick apareceu pulando a cerca do quintal de Johnny. Johnny notou primeiro e parou de falar no meio da frase. O resto de nós ficou em silêncio, com o coração acelerado.
Patrick ficou nos encarando por alguns instantes antes de pular de volta pela cerca e desaparecer. Johnny começou a surtar, nos acusando de termos armado aquilo para assustá-lo. Nós juramos que não tínhamos feito nada. Alguns meses depois, tive o encontro mais assustador de todos com Patrick. Era uma noite chuvosa e eu estava sozinha em casa. Decidi chamar um garoto com quem estava conversando para passar um tempo. Durante a conversa, o nome de Patrick surgiu, e o garoto, querendo me assustar, gritou o nome de Patrick 3 vezes. Imediatamente, a chuva ficou mais forte e um relâmpago cortou o céu. O garoto tentou rir, mas estava claramente arrependido. Eu fui até a janela para olhar para fora e, para meu horror, vi uma silhueta parada na entrada da minha garagem, olhando diretamente para mim. Tenho certeza de que era Patrick. Corri para trancar todas as portas, mas ao olhar pela janela da sala, lá estava ele novamente, parado no meu jardim. Um pânico tomou conta de mim e eu comecei a gritar, repetindo "Eu sou adotada", na esperança de que isso fizesse alguma diferença. Minutos depois, o garoto que estava comigo me encontrou no chão da cozinha e quando olhamos para fora de novo, Patrick havia desaparecido. Na manhã seguinte, encontrei o moletom cinza de Patrick no meu quintal, enrolado com alguns dos meus pertences. Patrick nunca mais apareceu na escola e ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. Embora eu tenha tentado racionalizar o que aconteceu, imaginando que ele fosse apenas um perseguidor mentalmente perturbado, a verdade é que até hoje eu fico assustada só de pensar que ele poderia estar me observando durante todo esse tempo. Hoje eu moro em Denver e isso aconteceu há alguns anos. Meu amigo Mike e eu estávamos indo para um jantar em uma noite de sábado com neve intensa. Decidimos parar em uma loja de bebidas antes da festa. Foi um pequeno desvio bem irritante com toda a neve caindo, mas não queríamos aparecer de mãos abanando. Escolhemos algumas cervejas artesanais locais e uma garrafa de uísque e voltamos ao carro. Lembro que a nevasca parecia diminuir um pouco, mas nada fora do comum para nós. Mike voltou correndo para a loja para pegar um pacote de Zins, seu último vício de nicotina. Fiquei impaciente, pois eu estava dirigindo e meu carro não era dos melhores para enfrentar a neve. Depois de alguns minutos, ele saiu da loja e entrou no carro. Saí imediatamente do estacionamento e seguimos nosso caminho. A neve começou a cair mais forte, cobrindo as estradas com um manto branco espesso. O caminho até a festa deveria ser direto, algo em torno de 20 a 30 minutos pelos subúrbios que conhecíamos bem. Mas como sempre, minha vida nunca é tão simples. A tempestade de neve tinha outros planos, transformando o que deveria ser um trajeto tranquilo em uma viagem perigosa. Deixe-me só dizer que não sou o melhor motorista, e o carro derrapando a cada poucos segundos não ajudava. Depois de alguns minutos tensos, subindo uma colina, virei uma esquina e vi algo que ninguém quer ver. No meio da rua, havia um carro parado com os pisca-alertas acesos. O brilho das luzes cortava a neve como sinais de socorro. As portas do lado do motorista e do passageiro estavam abertas. Fiquei tentado a apenas desviar e seguir em frente, mas Mike me pediu para parar. Eu disse a ele que estávamos atrasados, mas ele insistiu com um tom preocupado. Mike já tinha me colocado em encrenca antes com sua curiosidade infantil, mas dessa vez parecia sério. Relutantemente, parei o carro e ficamos em silêncio por alguns segundos. Mike perguntou se deveríamos investigar. Revirei os olhos e respondi que era o que ele já estava sugerindo. Ele insistiu que só olhar pela janela não resolveria nada. Nervoso, concordei em esperar alguns minutos. Ficamos sentados, observando os pisca-alertas pulsando na neve. Nada aconteceu, o que me deixou surpreso. Finalmente, Mike disse que ia dar uma olhada. Antes que eu pudesse detê-lo, ele já estava saindo do carro. Viu-se aproximar do veículo com uma crescente sensação de desconforto. E então, do canto do olho, juro que vi algo se mover. Talvez fosse minha mente pregando peças, mas a situação só piorava a cada segundo. Em menos de 10 segundos, pensei ter visto o carro dar um leve solavanco, como se algo tivesse se mexido no banco traseiro ou no porta-malas.
Não quis arriscar. Decidi rapidamente e pressionei a buzina, assustando Mike, que estava inspecionando o interior do carro. Ele entendeu o recado e voltou correndo. Acelerei imediatamente e, enquanto dirigia, contei a ele minha suspeita de que tudo aquilo poderia ser uma armadilha. Ele ficou irritado, dizendo que eu não tinha provas, mas eu não estava disposto a arriscar nossas vidas por um estranho que poderia facilmente ter pedido ajuda de outra forma. O restante da viagem foi tenso. Mike era do tipo que guardava rancor por mais tempo do que a maioria. Quando finalmente chegamos ao jantar, as coisas se acalmaram. Ficamos lá por algumas horas, conversando com velhos amigos, e quase esquecemos o que tinha acontecido. Quando nosso anfitrião ligou a TV para verificar a tempestade, todos ficaram em silêncio. As notícias locais mostravam um alerta policial sobre um veículo roubado há menos de 2 horas. A vítima relatou que havia parado para ajudar um carro com as portas abertas e os pisca-alertas ligados, quando foi surpreendida por 2 homens que surgiram de trás de um monte de neve e outro que saiu do porta-malas. A mulher foi rendida sob a mira de uma arma e teve seu carro roubado. Olhei para Mike com um olhar de puro terror. Poderia ter sido nós. Contamos à festa o que tinha acontecido, o que rapidamente mudou o clima da noite. A pior parte dessa experiência é que, desde então, me tornei ainda mais desconfiado de estranhos. Fico me perguntando quantas pessoas que eu poderia ter ajudado em um momento de necessidade se não tivesse passado por uma armadilha tão bem planejada. Os acontecimentos que estou prestes a relatar ocorreram há mais de 3 décadas, durante a minha infância. Peço desculpas se alguns detalhes podem parecer incertos, mas farei o meu melhor para lembrar com clareza. Na época eu tinha cerca de 10 anos. Minha família era imensa e era difícil para alguém tão jovem recordar os rostos e nomes de todos os parentes. Em cada reunião familiar, eu sempre era apresentado a alguém cujo rosto não me parecia familiar, mesmo que todos ao meu redor parecessem conhecê-los. Meu pai era um dos 9 irmãos, então eu tinha 8 tios e tias apenas do lado paterno. Meus avós, por parte de pai, eram extremamente ricos e possuíam uma grande propriedade à beira-mar. Embora eu não saiba exatamente as dimensões, sei que a casa era enorme e podia acomodar mais de 30 pessoas. Por isso, passávamos longos períodos do verão lá. Meus pais, que tinham empregos que permitiam trabalhar remotamente, aproveitavam para passar bastante tempo longe dos escritórios. Os irmãos do meu pai e seus filhos faziam o mesmo, então raramente ficávamos sozinhos na casa de praia. Eu adorava estar com meus primos e preferia passar o verão na casa de praia ao invés de ficar em casa, já que me dava melhor com alguns primos do que com meus amigos da escola. Entre os tios, meu favorito era o tio Joseph, pai do meu primo Brandon. Embora Brandon fosse um tanto antissocial e nós não brincássemos muito, o tio Joseph era incrível. Ele sempre sabia como me animar e me fazer rir. Além de ser ótimo com crianças, ele era terapeuta e psiquiatra, e eu me sentia à vontade para contar-lhe coisas que não contaria a ninguém, nem aos meus pais. Confiei nele muitas vezes, e acho que ele sabia mais sobre mim do que qualquer outra pessoa. Foi naquele verão que comecei a ter pesadelos intensos e perturbadores. Não havia um tema comum entre eles, mas sempre envolviam situações emocionalmente exaustivas, como perder um ente querido ou ficar sozinho para sempre. Tentei ao máximo esquecer esses sonhos, mas um deles ainda lembro claramente. Foi um daqueles falsos despertares, onde sonhei que acordei e desci para tomar café da manhã, mas ao chegar na cozinha, não havia ninguém. A casa estava vazia. Procurei por todos os cantos e, ao perceber que estava sozinho, chorei no chão do meu quarto, sentindo-me completamente abandonado. Depois de passar por vários pesadelos assim, decidi contar ao tio Joseph. Eu não queria compartilhar isso com meus pais por vergonha, então fui até ele. Ele me ouviu atentamente, com um olhar sério, e começou a anotar algumas coisas em um caderno. Ele me sugeriu fazer uma reflexão mais profunda, dizendo que algo estava perturbando meu subconsciente. Fiquei confuso, afinal eu tinha apenas 10 anos. Ele disse que eu deveria voltar a falar com ele se os pesadelos continuassem.
Dias depois, os pesadelos persistiram, então fui novamente falar com o tio Joseph. Ele disse que tinha pensado muito sobre o assunto e acreditava que eu estava abrigando ressentimentos profundos e não resolvidos em relação aos meus pais. Isso me deixou ainda mais perplexo. Eu sempre fui uma criança obediente e grata, então não fazia sentido para mim. Mas o tio Joseph era um especialista, então confiei no seu julgamento. Ele me aconselhou a ser um pouco mais desobediente, a dizer não, com mais frequência e a discutir com meus pais quando eu não conseguisse o que queria. Fiz isso por 3 dias e meus pais ficaram preocupados com meu comportamento. Embora me sentisse mal por agir dessa forma, eu estava disposto a fazer qualquer coisa para parar com os pesadelos. No entanto, os sonhos ficaram piores, mais vívidos e perturbadores. Voltei ao tio Joseph e ele disse que havia mais uma coisa que poderíamos tentar. Implorei para que ele me contasse o que era, mas ele parecia hesitante. Finalmente, ele disse que meu cérebro estava muito maduro para o meu corpo jovem e que eu precisava libertá-lo. Não entendi o que ele queria dizer com isso, mas ele prometeu me contar mais se eu tivesse outro pesadelo. Naquela noite fui dormir com medo. Incrivelmente acordei antes de ter o pesadelo, mas algo estava errado. Embora estivesse acordado, fiquei imóvel, com medo de me mexer ou respirar alto. De repente, ouvi um sussurro próximo ao meu ouvido. Era o tio Joseph. Tenho certeza disso. Quando me virei, ele desapareceu rapidamente do quarto. Corri para o quarto dos meus pais e contei tudo a eles. Meu pai ficou furioso e foi confrontar o tio Joseph, mas ele negou tudo. No entanto, meu pai pegou a mochila do tio Joseph e, ao vasculhar, encontrou coisas terríveis. Páginas e páginas de anotações sobre pesadelos, técnicas de indução e artigos sobre experimentos psicológicos. O tio Joseph saiu às pressas e nunca mais o vi. A polícia acabou encontrando coisas ainda mais perturbadoras no computador dele, mas meus pais nunca quiseram falar sobre isso. Às vezes me culpo por ter sido tão ingênuo, mas no fim das contas, não há nada que eu possa fazer agora.